Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É sempre uma alegria estarmos diante da Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, aplicar a Palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa realidade. Então vamos juntos para mais um estudo bíblico na primeira carta de São João. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos, para nós darmos continuidade, na verdade, ao estudo bíblico da primeira carta de São João. Anota aí o texto, é 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. 1 João, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Vamos ler juntos o texto? Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Veja bem, estamos dando continuidade aqui aos textos, da primeira carta de São João, e é importante perceber o passo que João está dando agora. Exatamente mostrando a realidade do mandamento antigo e novo, o mandamento do amor a Deus, que nos leva, consequentemente, a amar ao próximo por causa de Deus. Então, ele vai fazer toda essa introdução. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebeste desde o princípio. Então, esse mandamento já deve estar fortalecido na vida de cada um dos cristãos, porque ele é um mandamento que veio desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Cada vez que nós nos aproximamos de nosso Senhor, cada vez que nós escutamos a sua palavra, meditamos essa palavra, ruminamos essa palavra, colhemos de Deus aquilo que Ele quer falar conosco nessa palavra. Todas as vezes que nós progredimos na vida espiritual, todas as vezes que nós adequamos a nossa vida à palavra, isso vai fazendo com que as trevas se dissipem e a luz brilhe na nossa vida. Isso é claro quando há um progresso, quando há uma intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando até mesmo vem aquele sentimento, nossa, eu ainda não estou legal, eu não estou vivendo bem, eu preciso dar passo. E você começa a olhar a sua vida e dar passo em relação a ela, a relação de crescimento espiritual, crescimento de relacionamentos com os irmãos, onde você se determina a vencer aquelas realidades negativas do seu temperamento, coisas do seu caráter que precisam ser trabalhadas, da sua personalidade, onde você vai também buscando em Deus fazer com que a sua vontade se torne uma vontade forte, não uma vontade fraca que cede facilmente ao pecado e às tentações. E isso vai fazendo com que as trevas se dissipem e que somente a luz possa brilhar. Mas no versículo 9, João vai dizer: aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Então, não é só o meu relacionamento com Deus. Se fosse assim, seria até mais fácil. Por quê? A gente vai crescendo no relacionamento com Deus, só nós e Deus, ali no nosso individualismo, na nossa individualidade.
e pronto, e acabou. Mas João está colocando aqui uma questão. Quem odeia o seu irmão ainda está nas trevas. Existe aí no seu coração algum ódio em relação a alguém? Isso é um ponto a ser avaliado na nossa caminhada de fé. Existe aí no seu coração esse incômodo, talvez uma mágoa, um ressentimento, que te leva ao ódio, que te leva ao pecado da inveja, que te leva até mesmo a desejar o mal para outra pessoa? Então você ainda está nas trevas, se isso existe no coração. Você precisa tratar isso. Tratar em primeiro lugar na confissão, depois na oração, né? Se você precisar receber oração, pedir a alguém que reze por você, precisar de direção espiritual, mas você não pode cultivar o ódio em relação ao seu irmão. Ah, mas ele me fez muito mal, padre. Tudo bem, ele te fez muito mal, mas para que você experimente o bem, para que você seja beneficiado, para que você viva a paz, para que você viva na luz, você precisa romper com qualquer espécie de ódio relacionada ao seu irmão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Veja, João está usando uma linguagem muito simples para que nós entendamos, não é? Porque quando a gente está numa escuridão, você não vê ressalto, você não vê buraco, você tropeça em qualquer coisinha que está dentro de casa ou na rua. Mas se você está na luz, você não tropeça. Então é isso que ele vai dizer. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Geralmente quem tropeça, cai, não é verdade? Se machuca. Então João está mostrando exatamente isso. A nossa permanência na luz, a nossa decisão de amar a Deus, de amar o irmão, nos coloca nessa luminosidade que impede o nosso tropeço, a nossa queda. Quantas pessoas caíram? Quantas pessoas não conseguem ou não conseguiram permanecer em Deus? Porque fizeram uma experiência genuína, tiveram um encontro pessoal com Jesus, mas não resolveram essas pendências no coração e aí viveram tropeçando até cair e não ter mais disposição de levantar. Então a palavra vem nos alertar exatamente para isso. Versículo 11, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Está nas trevas, olha aí, primeira coisa, né? Depois ele vai dizer, caminha nas trevas. Não só está, mas caminha nas trevas e não sabe para onde vai. Fica perdido, fica confuso, pois as trevas cegam os seus olhos. E aí é uma confusão generalizada, é uma confusão emocional, psíquica, é uma confusão de sentimentos, é uma confusão nos relacionamentos, acaba acontecendo a confusão familiar, uma confusão dentro da igreja. Por isso nós precisamos romper com todo e qualquer ódio, com todo e qualquer sentimento de trevas no nosso coração em relação aos nossos irmãos, aquilo que estava nos cegando, aquilo que estava nos desviando da luz e da luminosidade que nós devemos viver e experimentar. Isso agora é posicionamento do nosso coração. Ah, padre, mas é uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida e eu não consigo por mim mesmo. Peça a Deus essa graça. Peça a capacitação a Deus. Peça que Deus amoleça o seu coração. Peça que Deus te devolva a visão. Peça que Deus mostre para você. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar essa pessoa, do que dar para essa pessoa perdão. Olha que absurdo. A pessoa prefere passar a eternidade no sofrimento, na escuridão, na dor eterna, do que dar o perdão para uma pessoa que falou mal dela e eu sabia qual era a situação. Eu sei que aquela pessoa falou aquilo da boca para fora, num acesso de raiva, mas nós não podemos continuar tropeçando, caindo, continuar caminhando nas trevas, na confusão, por conta de cultivar sentimentos negativos, de ódio e ressentimento no nosso coração. É importantíssimo, porque isso é cristão, isso é cristianismo. Não é só amar a Deus. É tudo amar a Deus, mas não tem possibilidade de amar verdadeiramente a Deus continuando odiando o meu irmão. Isso está fora de cogitação dentro da experiência cristã. Então, chegou a hora de, provocados pela palavra,
nós darmos passos muito concretos na nossa vida em relação aos nossos irmãos, em relação às nossas irmãs. Mesmo que a pessoa mereça, mesmo que você tenha razão, não dê razão para si mesmo, não dê razão para os seus sentimentos enganosos, dê razão para a palavra, dê razão para Deus. Eu volto a dizer, se a coisa é muito dura, se ela é muito difícil, você não consegue por si mesmo, peça para Deus, porque Ele vai te conceder. Dê o passo, comece a perdoar, a proclamar essa palavra, eu perdoo e amo, e você vai conseguir romper essa barreira dura, esse endurecimento no seu coração, nos seus sentimentos, você vai conseguir vencer. Qual é a mensagem que nós devemos escolher hoje do texto que nós estudamos? Sou chamado a viver na luz, rompendo com toda e qualquer realidade de trevas, o pecado, a impureza, a maldade e principalmente com todo e qualquer ódio dos irmãos. O ódio diz que não amamos a Deus de verdade e com isso ficamos cegos e perdidos na nossa caminhada. O segredo de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por causa de Deus. A aplicação é dar passos na reconciliação com o próximo, diante de Deus, diante da cruz, ouvindo Jesus dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É pedir para Deus, arranca de mim esse ódio, essa raiva, esse desejo de vingança, essa inveja, esse sentimento negativo. Deus vai te dar essa graça, tenha certeza disso. Vamos rezar? Senhor, se existe no meu coração ou no coração dos meus irmãos algum sentimento de ódio, de raiva em relação aos nossos irmãos, até mesmo sentimentos ocultos, coisas que estão no inconsciente ou que não tenha muita incidência na nossa consciência, revela-nos hoje pela proclamação dessa palavra, pela meditação da palavra, pela ruminação que nós fazemos da palavra. Ajuda a mim e aos meus irmãos nessa graça. Mas se é evidente, se existem sentimentos perceptíveis no meu coração, no coração dos meus irmãos, conceda a graça a cada um de nós de dar o passo, de romper com o ódio e escolher o amor. E um amor que abençoa, um amor que perdoa, um amor que ora, que reza, que intercede por aquele que era difícil de amar e que estava no campo do ódio, mas por causa da sua palavra, para viver na luz, para não ficar perdido e confuso, tropeçar e cair, a escolha que eu faço é de amar ao Senhor, acima de tudo, e amar a sua vontade. E a sua vontade é que não exista ódio no meu coração, não existam ressentimentos, mágoas no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E é por isso que nós agora, eu e os meus irmãos, nos expomos à sua luz, para que a sua luz dissipe toda a treva e nós vivamos verdadeiramente uma experiência profunda com o Senhor que nos leva a amar a todos incondicionalmente. Muito obrigado, Jesus, por me alcançar por essa palavra, por alcançar cada um dos irmãos e das irmãs. Pensa um pouquinho, faz um exame de consciência, avalie o seu coração, os seus sentimentos. É muito importante essa reação diante da palavra. É muito importante colocar as coisas no seu devido lugar. É muito importante viver aquele que é o projeto de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus é um projeto de santidade, mas essa santidade passa pelo amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo por causa de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.